Nesse momento a gente inicia uma situação bastante interessante, que é o ciclo trigonométrico olhando para seno, cosseno, secante, cossecante, tangente e cotangente. Então eu vou representar todos os ciclos trigonométricos. Vamos fazer cada aula que se segue uma destas relações trigonométricas. Então a primeira é o seno. O seno, na verdade, ele se encontra aonde aqui no ciclo trigonométrico? Se encontra exatamente no mesmo local aqui do eixo Y. Então observe que o eixo Y continua para cima e para baixo, o X continua para um lado, para a direita e para a esquerda, vamos dizer assim. Mas o seno olha apenas deste ponto até este ponto. Então eu posso dizer que o seno, ele é representado por quem? Podia dizer até que é o nosso Y aqui, né? Mas eu não vou colocar Y para não dar bagunça, porque o Y é infinito. Vou pegar só esta parte. Então eu posso dizer que o meu seno, e eu estou dizendo, sei lá, por exemplo, hipoteticamente, um θ, um ângulo qualquer, ele sempre estará entre dois valores. Só para a gente se recordar de uma ideia. O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário. Então aqui, ó, aqui é um ponto 1, aqui é um ponto 1, aqui é um ponto menos 1 e aqui é um ponto menos 1. A gente vai olhar o menos 1 de Y, o menos 1 de X, o menos 1 de X e o 1 de X e o 1 de Y. Então observe que se o meu seno está preso a essa circunferência, este círculo, ele vai ter o que? A circunferência ou ciclo trigonométrico, o meu valor de seno, ele tem o seu maior valor atingido em 1 e o seu menor valor atingido em menos 1. Isso é muito importante. Se você encontrar seno de qualquer coisa, por exemplo, encontrou o seno de um ângulo qualquer é igual a 1,5. Você errou seus cálculos ou a resposta é conjunto vazio, ou não existe este ângulo. Por quê? Porque um seno de qualquer coisa, ele sempre vai estar de menos 1 a 1. Isto sempre. Vamos ver agora de uma forma geométrica como encontrar o seno nos 4 possíveis quadrantes. No primeiro quadrante, ó, o meu seno é vinculado à minha parte que está aqui no Y. Então verifique é o seguinte, ó, se este aqui é o ponto do seno, então eu preciso encontrar o que? Neste ponto vai ter θ. Este ângulo é o ângulo central, é exatamente igual a este ângulo. Este ângulo é o ângulo central, é exatamente igual a este ângulo, o arco. Este ponto, ele vai daqui até aqui, então é o valor de arco, que ele vai desde o zero até o ponto que eu estou encontrando aqui, que é no quarto quadrante, segundo quadrante, primeiro quadrante, terceiro quadrante. Ele vai desde o zero até este ângulo que hipoteticamente está no terceiro quadrante. Se eu olhar para cá, como é que eu encontro o seno? Eu vou ter que andar até o eixo X aqui, ó, desculpa, o eixo Y. Então este tamanho, ó, este tamanho que vai desde a origem até o ponto que eu encontro é exatamente o nosso seno de θ. Observando o segundo quadrante, é exatamente este tamanho que representa quem? Este tamanho é exatamente meu seno de θ. Este tamanho que vai até este ponto, eu vou até o eixo, este tamanho é o próprio seno de θ. Observe que no quarto quadrante eu vou andando aqui, este tamanho é exatamente o seno de θ. Então para um pouquinho, deixa eu observar uma coisa aqui. Aqui é qualquer ângulo que vai de 0 a 90, não inclusive qualquer um dos dois. Perfeito. E observe que qualquer um no primeiro quadrante, eu sempre vou bater nesta parte que é a parte positiva de Y. Então para um pouquinho. Sempre no primeiro quadrante o seno vai ser positivo. Se eu olhar para o segundo quadrante, Se eu olhar para o segundo quadrante, o que acontece aqui? Qualquer ponto que eu venha bater aqui no segundo quadrante, ele vai ainda estar no positivo de Y. Então aqui no segundo quadrante é sempre positivo. Se eu olhar para o terceiro quadrante, que é no caso, neste caso aqui, observe qualquer ponto do terceiro quadrante que vai, no caso segundo quadrante, né? Ele viria de 90 graus até 180 e aqui viria de 180 até 270, não inclusive. Então neste ponto o que acontece? Qualquer localização no terceiro quadrante vai sempre estar na parte negativa de Y. Então aqui o Y é negativo, então o seno também será negativo. E no quarto quadrante o que acontece? Se eu olhar qualquer ponto aqui do quarto quadrante, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente de bater no ponto negativo, em pontos negativos de Y. Então eu tenho que o quarto
quarto quadrante o seno é negativo. Qual que é uma maneira gostosinha de guardar o seno? Você pode guardar o seno, ele não é o eixo Y. Como é que eu vou guardar seu eixo Y? Porque o seno, olha o macetinho, ó. O seno está sem sono. Se ele está sem sono, ele está de pé. Pensando que sempre eu posso, que é um referencial, né? Então XY pode estar transladando aí. Via de regra, eu estou pensando que o meu Y está de pé e meu X está deitado. Então, se ele está sem sono, ele é o seno. Então, com isso, fica perfeito a nossa primeira parte de seno. Nós vamos ver todas as relações trigonométricas. Gente, um forte abraço, foi uma honra. Falhou!